Oi, alunos, tudo bem? Mais um vídeo para a gente continuar conferindo as nossas atividades. E eu espero que todos estejam bem, com saúde, obedecendo seus pais, mantendo as atividades em dia para continuar estudando. E hoje eu vou continuar falando um pouquinho de matemática e eu vou corrigir as atividades da página 16 até a atividade 4 da página 17. Vamos lá, pegue seu livro e confira. Em outro vídeo, a gente já falou sobre decompor um número, que é desmontar, né, as partes que formam um número. Já falamos sobre dinheiro, que existe a moeda e existe a cédula, que é o dinheiro de papel, que é a nota. Nós já falamos sobre quantidades, algarismos. E nesse probleminha aqui, nessa atividade, é o seguinte. Número 1. Observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Então, tem no seu livro aí, como se fosse a fotinho do dinheiro dele. Então, ele tem 5 cédulas de R$100, 8 de R$10, 3 moedinhas de R$1. Então, na letra A está perguntando, quantos reais Daniel tem? Então, 5 de 100, mais 8 de 10, mais 3, ele tem R$583. Ou você põe o número mesmo, 583, escreve reais, ou você põe certinho o R maiúsculo do real, aquele S grandão cortado 2 vezes no meio, que é o cifrão, que é o símbolo do dinheiro, 583,00. Na letra B, está perguntando como se lê essa quantia. Lembra que a gente falou sobre ler a quantidade de um valor e escrever por extenso? Como que se usa com palavras, não com números, aquela quantidade? Então, você vai escrever mesmo, R$583. Na letra C, é decompor, desmontar essa quantidade. Faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. Então, é a quantidade de notinhas que ele tem lá. E de moedinha, né? Então, tá lá, o número é 583. O livro já começou a atividade. Então, ele está mostrando para você que tem o quê? 5 vezes 100. O que significa isso? 5 cédulas de 100. Então, você continua. Quantas cédulas de 10? Você põe o 8 que está faltando ali. 8 vezes de 10. E moedinha de R$1 tem quantas? 3. Então, você põe o número 3. Formou já essa atividade. Número 2. Essa atividade é verdadeiro ou falso? Se tiver de acordo com a quantidade certa, porque são algarismos fora de ordem, né? E que pode confundir, tem que tomar cuidado. E tem 4 números diferentes formados ali, são 4 quadrinhos. Você tem que ler as 4 frases que tem embaixo e dentro do quadrinho que tem ao lado, colocar ou V, se for verdade, né? Que tá falando, ou a letra F, se for falso. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho, na letra A, nós temos o número 1783. O B, nós temos o 871. O C, 7318. E o D, 8731. Então, primeiro você tem que saber direitinho a quantidade, ler a quantidade para você saber, né? Fazer. Primeira frase está falando que o valor do algarismo 7 no quadrinho A é 70. Lembra que eu falei que a gente começa de trás para frente? Unidade, dezena, centena, daí vem a unidade de milhar e vai aumentando. Então, se eu olhar no número lá, 1783, 3 está na unidade, 8 na dezena, o 7 está na centena, porque, ó, 1700. Então, esse 7 representa 700. Então, é verdade que ele vale 70? Não. Então, na primeira frase você põe F, é falso. Segunda frase está dizendo que o número do quadro D é o maior de todos. Então, se você observar, o primeiro é 1000 e pouco, o outro é 871, o outro 7000 e pouco. Esse já é 8731. Então, verdade. Põe a letra V no número 2. Terceira frase. Ao decompor, desmontar um número do quadro C, a gente tem 7 vezes de 100, 3 de 10 e 18 de 1. Aí você tem que olhar lá. Primeira coisa que você está vendo que é 7.318. Então, se está falando ali que é 7 vezes de 100, não seria 700? Então, você já percebe no começo que está errado. Então, você põe falso no terceiro, porque não é. Tinha que ser o quê? 7 vezes de 1000, não de 100. Já está errado aí. E, por último, o valor do algarismo 8 na letra B, né, no quadro B,
é 8 centenas? Então, você olha lá, 871. 800, 8 centenas. Isso é verdade. Na página 17, a gente tem no exercício 3 uma placa escrita com o número 458. A atividade está perguntando o seguinte: se eu colocasse antes desse 4, à esquerda dele, um número 2, esse número não seria mais 458, viraria 2.458, certo? A pergunta é: em quantas unidades eu aumentaria esse número? 2.000 unidades, né? Porque se eu colocasse o 2 ia virar 2.000, então você põe na resposta 2.000 unidades. E por último, na atividade 4 tem duas meninas que estão com 3 dados cada uma. Elas jogam e a brincadeira delas é que os números que saíram nos dados delas, elas têm que formar a maior quantidade possível com aqueles algarismos. A primeira menininha se chama Natália e ela conseguiu o 1, o 2 e o 5. Se ela organizar isso, o 5 é o maior, então ela colocaria o 5, depois o 2, depois o 1, não é? Então, embaixo do nome dela ali, onde está escrito jogada de Natália, você pode marcar qual é o número que ela conseguiria formar maior. 521, que daí você não esquece. A Karina, ela jogou e saiu o 3, o 4 e o 5. Teve mais sorte, né? Os números dela são maiores. Então, se ela colocar na sequência do maior, é o 5, 4 e 3. Forma 543. Você vai lá e escreve o número embaixo de onde está escrito jogada de Karina, que você não esquece também. E a pergunta é para você comparar agora. Quem formou o maior número? Aí você escreve na linha que tem lá embaixo. Karina. Só que está pedindo para justificar. Por que é a Karina? Porque 543 é maior que 521. Certo? Hoje a gente vai fazer vídeos curtinhos com várias atividades, então esse foi o primeiro. Um beijo para vocês.